Pesquisa divulgada pela LinkedIn em 2011 dá conta de que aquilo que mais incomoda o trabalhador no ambiente de trabalho é comer no ambiente de trabalho. Isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o que mais incomoda no trabalho, chute, é a fofoca. Vários motivos podem causar neuroses no ambiente corporativo, que às vezes é caracterizada como uma reação, às vezes excessiva, né, a uma determinada situação, tirando do sério, comprometendo o rendimento, até o emprego, Felipe Costa. Pois é, Renato, vira e mexe, tem um colega, né, que você não se dá bem, por exemplo, aí começa uma competição, um clima estranho, às vezes do nada, até por causa de um olhar atravessado, você começa a se achar perseguido. Enfim, tudo pode ser um estopim para essa tal neurose corporativa. Sem contar que tem o fato de se sentir intimidado, excluído das conversas, mas até que ponto essa situação é real ou é preciso também trabalhar aí autoconfiança e autoestima? A gente vai falar sobre isso e principalmente sobre como evitar isso com a coach empresarial Zaira Vasconcelos. Bem-vinda ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Boa. Felipe, Silvana, Renato, boa noite, ouvintes. Patrícia. Foi promovida. Ô, Patrícia. Sabia que você chegar lá um dia. Patrícia. Tô indo, tô no caminho. Desculpa. Zaira, Ok. eu estava aqui me perguntando, essa pesquisa, olha só, é de 2011, mas será que a gente pode imaginar que as coisas estão muito desatualizadas, né? Essa coisa... Eu queria perguntar até pela sua experiência, né? Do que você já recebe. O que você acha que aqui na Bahia, por exemplo, mais dá dor de cabeça? Será que a gente pode considerar, por exemplo, a fofoca como uma coisa? Não, isso foi em 2011, hoje deve ser diferente. Olha, apesar da pesquisa de 2011, eu acho que o tema é bastante atual. Eu atuo como um coach empresarial e eu lido diretamente com esse tipo de situação e conflitos, né, dentro das empresas. E o interessante é que o meu foco de atuação é pequenas e médias empresas, e esse tipo de cenário, muita gente pensa que só acontece nas grandes empresas por conta de toda essa competitividade que se vê dentro dos ambientes corporativos, mas acontece em qualquer empresa. E isso tem uma razão lógica. Quem faz as empresas são as pessoas, e as pessoas podem estar em qualquer tipo de ambiente, né, de trabalho. Então isso é mais real e mais presente do que a gente pensa. Isso tem várias conotações e várias, eu diria assim, várias aparências, né? Desde essas que vocês já mencionaram aí, do tipo, eu estou perseguido, o meu chefe não gosta de mim, ou porque entra não dá bom dia, ou porque não considera às vezes uma ideia ou outra e considera de outra pessoa. A questão da fofoca, que a gente aqui chama de rádio corredor, Rádio peão, né? Então, assim, tem vários nomes aí para esse tipo de situação que a gente vive. E óbvio que isso interfere diretamente na autoestima, na produtividade. E nesse momento que se fala tanto em performance, né? E eu vou trazer muitas vezes essa palavra porque o coach, ele tem essa missão, né, de ajudar as pessoas, empresas a melhorar a sua performance. Uhum. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de produtividade, a gente está falando de assertividade, de felicidade no trabalho, porque não há performance só olhando a questão do que eu entrego no trabalho, mas também do que eu entrego nas minhas relações familiares, nas minhas relações de amizade. Então isso está aí mais presente do que a gente pensa. E existe uma fofoca, digamos, mais prejudicial à empresa e também ao funcionário, por exemplo, fofoca sobre, vai ocorrer demissão. Existe algum tipo de fofoca que prejudica ainda mais a empresa? Tem uma que dá para passar, dá para relevar, é coisa de convívio mesmo entre seres humanos, mas tem algumas que são mais nocivas? Felipe, fofoca é fofoca. Sempre ela é prejudicial. Eu tô querendo defender a fofoca de algum aspecto. Não tem jeito. Não tem fofoca boa, né? Às vezes a gente tem até aquela impressão assim, vamos aqui conversar, uma fofoca light, do bem. né? A fofoca do bem não existe. Fofoca santa. Não existe. Já vi essa fofoca santa. Fofoca é fofoca. E a tradução, a gente tem várias, mas acho que a gente pode resumir a fofoca numa seguinte questão. Falar de outro na ausência dele. Comentar sobre pessoas e não comentar sobre ideias, né? Eu outro dia assisti um filme que eu achei um trecho bem interessante, que tinha um grupo de mulheres, pessoas, né? Tinha um homem também. Fofoca todo mundo faz, homem e mulher. A gente até diz que é mulher que faz fofoca, mas homem também faz. Imagina. E aí faz muito bem, muito melhor até do que mulher. Tem mais competência talvez. Patrícia, hoje eu tô enganado, a Patrícia tá cheia de indireta hoje. Patrícia, olhe pra lá. Então nesse trecho era bem interessante que tinham 3 mulheres conversando sobre uma
uma quarta que não estava presente, e quando esta se aproximou, a conversa cessou, né? E imediatamente ela perguntou, a que estava chegando, perguntou assim, ué, por que vocês pararam de conversar só porque eu cheguei? Não, foi coincidência, porque a gente já tinha parado mesmo, e cada uma das 3 saiu para os seus afazeres. A quarta se retirou do ambiente e as 3 voltaram a conversar. Aí eu falei assim, poxa, mas por que você não falou na frente dela, que nós estávamos falando sobre ela? Ela disse, porque o nosso assunto não é da conta dela, né? O que a gente está falando não é da conta dela. Sim, mas a gente estava falando da vida dela. Mas ela não precisa saber que a vida dela é da nossa conta. Então, né? Então Não, isso gostei dessa. É o famoso o assunto chegou, né? Quando reunido, daqui a pouco a pessoa, o assunto chegou. Acaba a história. Muda de Então, assunto, assim, né? não tem fofoca boa, não. Existe uma forma de lidar com isso? Por exemplo, eu me lembro de uma vez que alguém dizendo, a melhor forma de você resolver uma fofoca é procurar a pessoa que você acha que está falando de você para os corredores e perguntar que ela fale de você em público. Porque todo mundo com quem ela fofoca vai ver a pessoa exposta naquela situação e ver, e aí, você vai ter coragem de falar agora? Isso é um caminho ou acaba sendo meio da esse é um confronto que eu acho que dá pouco resultado, né? Porque a pessoa vai negar, obviamente. E se ela fala a bocas pequenas, né, como a gente costuma falar, é porque ela não está preparada, não está disposta a falar abertamente. Então, esse é o tipo de confronto que não gera resultado, né? A gente tem outras estratégias para lidar com isso dentro do ambiente corporativo. E hoje o nosso assunto aqui no Frequência Baiana são as neuroses corporativas. Como evitar, como lidar com isso? Quem responde essa pergunta, essas questões, é a nossa entrevistada coach empresarial, Zaira Vasconcelos. Zaira, há quem diga que o baiano tem muita resistência, não sei se é uma característica só do baiano não, mas enfim, é uma característica direta, especialmente quando é recorrente. Tem resistência de falar diretamente. O que é preciso ir no dengo, é preciso ter essa malícia para a pessoa aceitar aquilo como se não fosse uma perseguição. Mas é uma observação do que algo continua indo mal? Olha, eu questiono um pouco essa afirmação, porque eu acho que assim, as pessoas de modo geral, elas têm uma certa resistência a um feedback que não seja apenas positivo, né? Tanto que essa é uma das, eu diria assim, um dos principais comportamentos agregadores de valor que nós podemos desenvolver e estimular dentro das organizações, e não apenas. Mas como estamos aqui no ambiente corporativo, eu vou me fixar nesse ambiente. O feedback é algo que as pessoas deveriam receber como um presente, porque a proposta é que a partir de uma indicação, né, não só dos pontos positivos, das coisas que a pessoa já está fazendo bem, e isso reforça esses comportamentos positivos, mas a indicação ou eu diria assim, a argumentação sobre a percepção do outro, sobre pontos de melhoria que aquela pessoa pode desenvolver. Então, assim, se eu recebo um feedback dessa natureza, eu vou agradecer muito, porque se eu acho que está tudo bem, eu não vou melhorar a minha performance. Mas se eu entendo que alguma coisa é vista ou percebida como algo com um ponto de melhoria, eu tenho onde me pautar para melhorar. O engraçado é que isso me traz a lembrança que eu comentei com meu filho, que tem 13 anos, que eu estaria aqui dando essa entrevista ao vivo. Ele chegou para mim e perguntou assim: mãe, e se você disser bobagem? Eu disse: filho, se eu disser bobagem, já foi, porque eu não tenho como corrigir. Mas eu vou aceitar se alguém me der esse feedback, porque eu vou melhorar na próxima vez. Então, a questão é que as nossas crenças e talvez eu diria assim, uma atitude mais dirigida pelo ego nos impede, né, de enxergar que temos sim muitas coisas por melhorar. E que se entendermos que essa troca, ela é produtiva e me ajuda a cada vez me tornar uma pessoa melhor, eu vou receber cada feedback como um presente. Eu me lembro, não sei se vai ser uma comparação forçosa, mas eu me lembro de uma tese, né, de que se você está num relacionamento amoroso e você está ouvindo broncas, fique feliz pelas broncas. Significa que você ainda não foi abandonado. Significa que a pessoa ainda está investindo, ainda quer resultado. Ela quer você ainda. Muito interessante, porque quem não quer... No quadro corporativo, você acha que isso verifica também? Se você não... Chega uma hora que você não começa mais a receber feedback, você larga de mão. Já fica preocupado. Olha, é possível. A gente não tem dados concretos, estatísticos para fazer tal afirmação. Mas é possível que da mesma forma como na vida pessoal a gente deixa de reportar feedback para alguém porque a gente já desistiu dela,
é possível que no ambiente corporativo a coisa aconteça da mesma forma. Então, um funcionário, um colaborador que já não está com boa performance, já não está entregando como deveria, e já, enfim, se a liderança entendeu que já tentou várias alternativas e não funcionou, ela pode simplesmente desistir de dar esse retorno e a pessoa acaba sendo demitida. Então, essa é uma relação que a gente não pode fazer uma afirmação, mas eu acho que tem lógica essa percepção, né? O que a gente procura, e eu como coach empresarial procuro estimular e desenvolver nos meus clientes, é a aplicação e o desenvolvimento de comportamentos que de fato agreguem valor, porque nós temos que trabalhar realmente o porquê das coisas. Por que determinados comportamentos acontecem? Se eu trato apenas o sintoma do comportamento, como por exemplo, eu posso coibir ou restringir ou criar limites para a fofoca, mas se eu não entender por que a fofoca acontece ou outros, o que as pessoas acreditam que ganham ou perdem com esse tipo de comportamento, eu não consigo mudar a raiz. Então eu tenho que trabalhar na raiz. E acontece também que, de um modo geral, nós, líderes, estamos tão envolvidos, né, tão ocupados, as mudanças acontecem tão rápido, as demandas são tão rápidas, que nós não temos tempo de parar para fazer esse tipo de avaliação, de conversar com as pessoas e de simplesmente entender. Aquilo que você falou, Renata, pouco antes. Será que eu devo chegar para essa pessoa que eu já identifiquei que está produzindo esse tipo de comportamento fofoca e confrontar? Ou seria mais produtivo eu dar esse feedback em particular com ela e estimulá-la a mudar esse comportamento, fazendo simples pergunta: o que você ganha com isso? Né? O que isso valoriza a pessoa e o que ela contribui com o crescimento, primeiro dela própria e segundo com o crescimento dos colegas no ambiente de trabalho e da própria organização. Então a relação toda escolha ela traz uma consequência. Essa consequência pode ser desejada ou não, mas ela traz uma consequência. E o que a gente precisa questionar é o seguinte: o que eu tenho que fazer ou o que eu tenho que aprender para fazer melhor aquilo que eu faço e ter um resultado melhor. Agora, cá para nós, fazer uma crítica, tanto um chefe fazer uma crítica a um funcionário, quanto um colega fazer uma crítica também ao trabalho do outro colega, não é uma tarefa assim muito fácil, né? Geralmente, crítica é o estopim para um desgaste naquela relação. Então, como fazer essa crítica de maneira puramente profissional, sem deflagrar, digamos assim, uma guerra dentro do ambiente de trabalho? Você tem toda a razão. Esse é o X da questão. Por isso que a gente tem, inclusive, alguns treinamentos específicos para ensinar as pessoas como dar esse feedback, né? E começa exatamente com os acordos, né? Eu tenho que ter acordos claros. Então, a clareza... Eu me reporto sempre a um trabalho do consultor e também coach Didier Marlier, com quem eu tenho o prazer de compor também uma rede de consultores internacional. E ele traz sempre essa questão dos comportamentos agregadores de valor. E uma das coisas que está na lista, né, dos 8 comportamentos, é exatamente a clareza. E a raiz de muitos males organizacionais é a comunicação. E a clareza está extremamente ligada à questão da comunicação. Então, os acordos precisam ser claros, as pessoas precisam saber o que é que o líder, o que é que a empresa espera deles. Missão, visão, valores. Aí tem a ver também com a questão da afinidade, né, da aceitação e eu diria assim, da introjeção da identidade organizacional, e tem a ver com visão, missão e valores. Eu preciso estar engajado com esses princípios, né? E a partir daí a relação se torna mais fácil. E aí, inclusive, a questão do feedback, ela se torna mais fácil. Mas tem uma coisa que é importantíssimo nessa questão do feedback, é o respeito pelo outro. Então, quando a gente vai discutir comportamentos ou atitudes, eu tenho que me centrar nas ideias e nos resultados que aquilo dá. Eu não posso atacar a pessoa. E às vezes a gente comete esse erro. Porque você é isso ou porque você é aquilo, e a gente se sente agredido. E se você for nessa linha, você simplesmente fecha a porta. E aí você não consegue mais entrar no coração da pessoa e, de fato,
promover uma mudança de comportamento a partir desse autoconhecimento. Pois é, aquelas coisas que podem tornar insustentável o ambiente de trabalho são nosso assunto de hoje aqui no Frequência Baiana. Hoje a gente fala com a coach empresarial Zaira Vasconcelos. Zaira, só para terminar rapidamente, alguns costumam achar que os bonzinhos, né, sempre se dão mal e que se você se comportar com esse pacifismo, em vez de ter posturas agressivas, vai ficar vulnerável. Como se desarmar em um ambiente que às vezes pode ser tão hostil? Tem uma característica que às vezes é muito comum nas pessoas, que é uma coisa chamada bombocismo, né? Eu preciso ser aceita, e para eu ser aceita, eu preciso fazer tudo o que as pessoas esperam de mim. Então, eu deixo de agir, eu tenho uma atitude coerente com os meus princípios, uma atitude que realmente me leve aonde eu quero chegar, e eu fico mais atenta ao que as pessoas esperam de mim, independente se aquilo é de fato o que eu quero ou que tem a ver com minhas características pessoais. O que eu vejo que as empresas estão ajudando, isso não também não tem um dado estatístico, mas eu já percebo, inclusive no meio por onde eu caminho, que há digamos assim, uma percepção dos gestores, líderes, que as empresas só crescem com as pessoas. Por melhor que você tenha equipamentos, tecnologias, quem opera essa coisa toda são pessoas. E pessoas produtivas, pessoas felizes, elas são muito mais produtivas. Eu vi recentemente uma pesquisa que diz que o seguinte, que nos Estados Unidos a performance dos gestores, dos líderes é 7 vezes maior do que dos correspondentes brasileiros. Óbvio que não é um dado que a gente possa tomar ipsiliter e dizer assim, não, isso é uma regra, isso é um padrão e é isso mesmo. Mas o que chama atenção é que, independente dessa comparação, o que chama atenção é nós podemos melhorar a nossa performance, nós podemos sim aprender como fazer melhor aquilo que a gente faz, e o ponto de partida é o autoconhecimento. Se eu não me conheço e eu não reconheço em mim necessidade de mudar, eu não vou mudar. Uhum. E aí todo comentário que vem do outro é acusação, às vezes é até retaliação, né? A gente conversou com a coach empresarial Zaira Vasconcelos. Zaira, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo bate-papo. Os ouvintes aqui estão fazendo milhares de perguntas. A gente vai encaminhar para a Zaira as perguntas. Não se preocupem, não dá para fazer no ar, porque São Paulo já está chamando a gente para entregar para o Noticiário Nacional. Muito obrigado. Volte Eu sempre. agradeço e estou à disposição aqui para responder todas as perguntas que vocês quiserem. Espero ter contribuído que em 20 minutos as pessoas, vocês ouvintes, possam mudar seus comportamentos. Obrigada, Zaira.